Isso causou muito medo, isso causou espanto para o coração desse povo que estava no deserto. Saiba de uma coisa, nós estamos vivendo uma situação, meus queridos, que se a gente começar a olhar demais, né? Se a gente começar a reparar demais, né? Os últimos noticiários, os últimos acontecimentos, nós também vamos nos atemorizar, nós também vamos nos espantar da mesma forma que esse povo havia se espantado quando eles viram que o inimigo estava se aproximando da onde eles estavam. Nós estamos vivendo uma época onde nós temos que olhar para Cristo, para a palavra. Nós estamos vivendo um período, uma fase na nossa vida, onde o nosso olhar, onde a nossa visão deve estar focada como nunca esteve em Jesus, em Deus, na palavra de Deus. Por quê? Porque se nós começarmos a focarmos, se nós começarmos a repararmos a todos esses acontecimentos, a todas essas negatividades, a todas estas situações adversas que têm acontecido no mundo, a gente vai se espantar, a gente vai se desesperar, a gente vai ter a nossa estrutura emocional desestabilizada. Isso pode trazer muitos danos, muitos males para mim e para você. Quando eu estava fazendo a meditação desse texto aqui, o Senhor ele me levou em uma passagem bastante conhecida que se encontra lá no Evangelho de Mateus, lá a partir do capítulo 14, se não me falha a memória. Presta atenção nisso aqui, queridos. A palavra fala que quando Jesus ele foi andando por sobre o mar, ele se aproximou do barquinho dos discípulos, que estava sendo açoitado por ondas, por um vento contrário, por uma forte tormenta. A palavra fala que Jesus, né, ele fala, né, para aqueles discípulos que estavam atemorizados, né, com medo: sou eu, não temais. Aí o Pedro ele responde para Jesus, né? Pedro ele responde para Jesus, fazendo até uma pergunta, né? Peraí, se é o Senhor, manda que eu vá contigo por sobre as águas, por sobre o mar. A palavra fala que Jesus ele fala para Pedro, né? Vem. E agora Pedro, depois que ele desce do barco, a palavra fala que ele começa a andar por sobre as águas. Só que depois que ele passa a reparar a força do vento, depois que Pedro ele passa a reparar todo aquele vento contrário que soprava com ímpeto contra Pedro, contra a embarcação, a palavra fala que aquele mesmo Pedro que antes andava por sobre as águas, agora ele começa a afundar, ele começa a naufragar. E por que isso acontece? Porque naquela hora Pedro ele tira os olhos de Jesus e passa a reparar e passa a olhar para aquela tempestade, para toda aquela situação. O que Deus está falando contigo? O que Deus está falando comigo através desta meditação? Que se nós tirarmos os olhos de Jesus, que se nós tirarmos o foco de Jesus e olharmos com mais nitidez e focarmos em todas estas situações que têm ocorrido nos dias atuais, nós vamos afundar em meio ao medo, em meio ao pânico, em meio ao desespero, assim como infelizmente muitas pessoas têm afundado. Por quê? Porque você pode ter certeza que o que leva uma pessoa a cometer o ato de suicídio em plena esta situação de pandemia é porque ela estava reparando a força do vento e por conta disso ela sentiu muito medo, ela sentiu desespero, ela sentiu pânico, pavor, achando que não tinha mais jeito para a situação dela, que ela encontrou a melhor forma, que foi através do suicídio. O que tem levado as pessoas a afundarem em meio a toda esta situação, em meio a todo este caos, é exatamente o ato de tirar os olhos
do Senhor Jesus para focar nas más notícias. Quando a pessoa ela deixa de olhar para Jesus e ela começa a reparar naquilo que os jornais, naquilo que os telejornais têm falado com respeito à pandemia de coronavírus, saiba que essa pessoa mais cedo ou mais tarde vai afundar, assim como muitas pessoas têm afundado em meio ao medo, ao pânico, ao desespero. Por quê? Porque o medo ele faz isso com as pessoas que temem, com as pessoas que ficam atemorizadas. Por isso você quer um conselho nessa noite? Você quer uma orientação nessa noite? Tira o foco de tudo isso que tem acontecido no mundo e tenha o teu foco centralizado em Jesus Cristo. Deixa por algum tempo de olhar em todas estas situações adversas, em tudo aquilo de negativo que está sendo transmitido pelos telejornais, e passa a olhar, passa a reparar, não ao coronavírus, não a Covid-19, mas exatamente ao Deus da Bíblia Sagrada, exatamente ao Senhor Jesus, que tem poder, que tem todo o controle, que tem toda a autoridade contra toda e qualquer situação, contra toda e qualquer virose, contra toda e qualquer pandemia. Eu, como profeta do Senhor, eu te digo nessa noite: para de olhar para a força do vento e começa a reparar, começa a olhar para aquele que tem poder sobre o vento, para aquele que manda e o vento tem que obedecer. Por isso, se for preciso, desliga a televisão, troca de canal, se conecte em um canal evangélico, onde ao invés de transmitir notícias negativas, notícias aterradoras, na verdade vai transmitir a palavra de Deus. É uma palavra de fé, é uma palavra de ânimo para o teu coração. Por quê? Porque quando isso acontecer, quando eu focarmos em Jesus, na palavra, nos ensinamentos de Jesus, nós vamos andar por sobre as águas, ou seja, vamos estarmos por cima de toda e qualquer situação adversa, porque andar sobre as águas é exatamente isso, é andar em cima do medo, é andar em cima do desespero, é andar em cima do pânico, é estar por cima de todas essas coisas. Aquele que olha para Jesus, ele vai estar acima do pânico, do medo, do desespero, da agonia, da ansiedade, da aflição, da preocupação. Mas aquele que deixa de olhar para Jesus para reparar em tudo isso que tem acontecido, infelizmente, vai estar submerso a todas estas situações que têm acontecido. Só que a palavra fala que quando Pedro ele começou a afundar, ele fez o quê? Ele gritou: Mestre, socorre-me, socorro. E a palavra fala que Jesus, prontamente, com as mãos estendidas, ele salvou a Pedro. Se você por acaso está afundando, se você por acaso percebe que está naufragando na fé, na esperança, se você por acaso acha que já não está tendo mais jeito, mais solução para esta adversidade, se você acha que essa situação é o fim do mundo e você por conta disso está afundando em meio ao desespero, em meio à depressão, em meio a toda esta situação de pandemia, saiba que Jesus ele está prontamente com as mãos estendidas para te socorrer, uma vez que você venha clamar por socorro. Por isso, se for preciso, clama mesmo, abra a tua boca e do mais íntimo, do mais profundo do teu coração, venha pedir socorro ao Senhor. Senhor, socorre-me, que Ele está prontamente para te socorrer, para te livrar dessa situação. A minha irmã Rosiane, não sei se você está aí me ouvindo, mas que o Senhor ele possa te abençoar, a tua família, a tua casa, e a paz do Senhor para você. Aleluia, Jesus. Então, meus queridos, é isso daí. Enquanto Pedro ele olhava para Jesus, ele caminhava por sobre as águas. Depois que o Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a reparar a força do vento, ele começou também a afundar. Por isso, tira os olhos da força do vento
e começa a olhar somente para Jesus, para a palavra de Deus, que você vai conseguir caminhar por sobre as águas. Aleluias, meu Deus. Olha só o versículo 11. Disseram a Moisés: